Fala, querido, graça e paz, tudo bom com vocês? Mais uma vez que vos falo é o pastor Evas. E deixar uma devocional para nossa meditação, que se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12, vai falar a respeito do corpo. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. A gente acabou de ler aqui uma primeira carta direcionada aos cristãos de Corinto. Paulo estabeleceu uma igreja, comunidade cristã, e a cidade de Corinto, uma cidade portuária de grande comércio e muita movimentação, então era o lugar ideal para que o evangelho se propagasse para mais longe e mais rapidamente alcançasse mais pessoas. Porém, Corinto era uma cidade afundada e atolada na idolatria. Era uma cidade que tinha muita prostituição, sensualidade, fornicação, incesto, deuses pagãos. E era nesse lugar que a igreja tinha sido estabelecida. E Paulo manda a carta por quê? Porque o maior problema não estava acontecendo lá de fora. O maior problema estava acontecendo dentro da comunidade, ou seja, dentro da igreja, no meio dos irmãos, estava acontecendo muita divisão e coisas que eram de fora estava sendo agora dentro da igreja. Trazendo para o dia de hoje, o mundo estava entrando dentro da igreja, estava instalado. E Paulo vai mandar uma carta combatendo tudo isso e vai falar uma das coisas que estava acontecendo no meio dos irmãos era a divisão a respeito dos dons espirituais. Ele vai falar, a Bíblia relata que são 9 dons espirituais. E as pessoas acreditavam que por cada uma ter um dom diferente, achava que era um espírito distinto para cada uso, ou seja, cada dom era um espírito responsável por aquilo. Se era revelação, era um espírito. Se era falar em línguas, já era outro espírito. Se era dom de cura, já era outro espírito. Mas Paulo vai dizer que era um único espírito que regia todos esses dons espirituais. E para que as pessoas pudessem entender, ele vai falar um pouco sobre a anatomia do corpo humano. Ele vai falar, olha, irmãos, assim como o corpo ele tem muitos membros, embora cada um tenha sua função, por menor que seja, ele faz parte de um corpo só. E nós somos o corpo de Cristo, embora haja dons diferentes, cada um é usado de uma forma diferente do outro, mas é um mesmo Espírito. Fazemos parte de um só corpo. E a gente vem trazendo para a anatomia, a gente tem o nosso corpo humano e cada membro ele tem a sua função em si. E todos os membros contribuem para o bom funcionamento do corpo humano. Assim como os dons espirituais, ele contribui para o bom funcionamento da igreja, para o bom funcionamento da vida eclesiástica, da vida ministerial e da vida espiritual em si de cada pessoa. E eu meditando nisso, estudei um pouco a respeito do corpo humano. A gente sabe que as mãos, os pés, cada parte do corpo ele funciona, mas para ele funcionar, ele tem que receber um comando direto do cérebro, que tem os seus sistemas nervoso e outros sistemas, que é responsável por comandar a mão, os pés, de andar, de apalpar e todos os corpos. E no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 18, Paulo vai apresentar Cristo como corpo, como cabeça da igreja. Paulo vai apresentar Cristo como o cabeça, ou seja, assim como o corpo humano, ele tem que receber ordem diretamente, comando do cérebro para funcionar. A igreja em si, nós cristãos, devemos receber comando de Cristo, que é o cabeça. A gente vê muitas pessoas, que vocês também já viram, pessoas faltando um braço, pessoas faltando a perna, pessoas faltando um dedo, ou seja, embora o corpo ele fica sem algum membro, ele pode funcionar. Pode não funcionar 100%, mas ele consegue viver. Tem pessoas que sobrevivem com apenas um rim, tem pessoas que sobrevivem sem um braço e por aí vai. E a mesma coisa é o corpo em Cristo. A igreja em si, que eu congrego, que eu frequento, que você frequenta, a gente vê por diversas vezes que a igreja, muitas igrejas, ela tem cristãos que chegam e cristãos que saem. A gente vê que tem diáconos que às vezes acabam se afastando do ministério, missionários que às vezes abrem mão, saem do ministério, até mesmo pastores, mas a igreja continua funcionando. Por quê? Porque a parte mais importante do corpo é o cabeça.
que é Cristo. O membro faz falta, mas o corpo consegue funcionar. E assim como eu falei que a gente já viu pessoas sem perna e vive, pessoas sem braço que conseguem viver, pessoas sem um dos rins e conseguem sobreviver, mas eu nunca vi uma pessoa sobreviver sem a cabeça. Como eu disse, Paulo em Colossenses capítulo 1, versículo 18, apresenta Cristo como sendo a cabeça do corpo da igreja. Ou seja, você pode sobreviver sem um membro, você pode sobreviver sem um irmão, mas aqui a gente entende que sem Cristo você morre. Sem Cristo a gente morre espiritualmente dizendo. Por quê? Porque Ele é o cabeça. Eu nunca vi um corpo sem cabeça, embora a gente vê corpo sem membro. Amém? Que Deus em Cristo continue vos abençoando e até o próximo vídeo. Fique com Deus.